7h43, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Pedimos desculpas aí pelo alongado intervalo em função aqui dos ajustes na conexão e, né, infelizmente a gente fica sujeito a essa, né, suscetível a essas variações aí de qualidade da geração de sinal de internet, que não é, né, infelizmente, da nossa geração, né, originado pela gente. Então pedimos desculpas a você que nos ouve pela Folha FM e que também nos assiste aí em nosso streaming no Facebook. Bom, o candidato do PSDB, Beethoven, está ao vivo conosco e eu trago o seu bom dia, candidato, e logo a seguir, né, já o Aloísio e Arnaldo startam essa pauta com você sobre a nossa Campos dos Goytacazes. Seja bem-vindo, bom dia, Beethoven. Muito bom dia, Aloísio, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia, Cláudio Nogueira. Estar novamente aqui com vocês nesse programa de tremenda audiência. Beethoven, bom dia, obrigado pela presença novamente. A gente abriu o primeiro bloco das sabatinas, da primeira rodada de sabatina, de qual você e os outros 10 candidatos participaram, falando de crise econômica. A crise financeira do município, que acho que todo mundo sabe, né, a gravidade dela, sobretudo aqueles que pretendem governar a cidade a partir do voto popular, né, em 2021. Só que da última entrevista nossa para essa, o blog com chamada no Folha 1, blog Opiniões com chamada no Folha 1, onde ele é hospedado, publicou um artigo do Ricardo André Vasconcelos, jornalista, que eu julgo uma referência do jornalismo em Campos. Ele pegou dados do Portal de Transparência de Campos, dados que são acessíveis a qualquer cidadão, fez seus cálculos. Ricardo já foi secretário de comunicação de Campos, do governo Garotinho, foi secretário de comunicação de Campos do governo Sérgio Mendes, do primeiro governo Garotinho do governo Sérgio Mendes, então também conhece a máquina pública, né, por dentro, lá. E ele disse que o prefeito que começar a governar a cidade em 1º de janeiro de 2021, ele chega 1º de fevereiro do mesmo ano devendo 17 milhões e ao final do ano devendo 200 milhões. Não prefeito, a prefeitura chega com esse déficit, né? Não é a pessoa física do prefeito. A pergunta é como fechar essa conta. Aloísio, eu inicialmente já coloquei aqui que a situação realmente é aterradora, é um caos, o caixa da prefeitura, e que nós vamos ter que fazer reduções drásticas de despesa para a gente priorizar o pagamento de salários dos funcionários, pensões e aposentadorias, como, por exemplo, reduzir de 50 para 20 secretarias. Não é possível que uma prefeitura que esteja nesse jeito, com queda de arrecadação oriunda dos royalties, cada dia se recebe menos, tenha 50 secretarias, né? Então nós vamos ter que fazer isso logo no primeiro momento. Essa é a nossa intenção, é o nosso plano, inicialmente, que depender do prefeito, de mim, prefeito, da nossa vice Carla, priorizar e enxugar, integrar a máquina. Por exemplo, hoje nós temos IMTT, Codenca e EMAB. Temos que fazer a fusão dessas 3 empresas, reduzindo a estrutura. Isso é óbvio. Já deveria ter sido feito, né? Essa reforma administrativa já deveria ter sido feita. Então são ações, não é apenas uma ação, são várias ações que nós vamos ter que tomar logo no início do governo, na primeira semana. Revisão de contratos, por exemplo. Vamos ter que fazer revisão de contratos em várias áreas de prestação de serviço, e manter funcionando o essencial. No primeiro mês de governo, no segundo, no terceiro, apenas os serviços essenciais da cidade. Então esse é o nosso plano inicial para a gente tentar conter esse déficit, essa falta
de recursos e pagar o essencial na cidade. Mas, Beethoven, você acha que esse é o essencial para sanar esse déficit de 17 milhões? Ou precisa se pensar em, como tem sido colocado aqui, em dinheiro novo? E se sim, que dinheiro novo? De onde seria essa fonte de recursos? Arnaldo, nós temos que fazer o dever de casa. O que cabe ao prefeito. Dinheiro novo, claro, é uma excelente proposta, captação de recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, mas aí a gente está dependendo dos outros. Nós não podemos depender do ovo na galinha, né? A gente está dependendo de terceiros. E se demorar o dinheiro que vem de fora? Se demorar o dinheiro que vem do governo do estado, do governo federal? Então, o que a gente precisa fazer é o dever de casa, é reduzir. Por exemplo, eu insisto, hoje, oficialmente, quantos RPAs nós temos na prefeitura? São 3, são 5, são 8, são 12? Quantos são? É dita que a folha de pagamento é de X milhões por mês de RPAs, mas onde eles trabalham, o que fazem, quanto ganha cada um, enfim, é um encontro de contas. A certeza que nós temos é que, se fizermos a redução desse número absurdo de secretarias, se a gente souber quantos contratados realmente existem e a gente fizer uma revisão geral nos custos mensais da prefeitura, a gente começa a fazer um encontro de contas e o caminho é por aí. Beethoven, na anterior ao artigo do Ricardo, a Folha fez uma série de 11 painéis sobre a crise financeira de 18 de julho a... Sua imagem agora deu uma... Girou. Girou. Coloca o celular em pé e coloca Não, ele tá parado, ó. Ele tá parado. Eu tô encostando nele. Sim, eu tô sim. distante até dele, ó. Sim, mas é importante. Não. 40 centímetros. Por gentileza, Beethoven, você faz esse movimento com o celular. Isso, obrigado. Vamos tentar ajustar aqui. Se você puder colocar na horizontal, vai ficar melhor. Aí, muito obrigado. Muito obrigado. Beleza, ó. Ótimo. Vamos lá. Eu juro para vocês que tá de novo. Estamos levando uma baile. Com o seu tamanho, é o alcance do dedo mindinho. Vamos lá. A série de painéis que a Folha fez, inclusive ouviu 34 especialistas de várias áreas, antropologia, sociologia, ciência política, finanças, direito, jornalismo. Ricardo André foi um deles, né? Sindicalistas, gestores universitários, empresários. 3 alternativas foram apontadas, 3, né? Foram unânimes. Foram apontadas várias alternativas, mas 3 foram consensuais dentro dos muitos dissensos que são naturais, né? Pessoas de áreas muito variadas, que foram o primeiro deles foi o pregão integral eletrônico. Você não precisa ir muito longe, você vai aqui no município vizinho de Macaé, ele é adotado nas compras públicas e é responsável pela economia de até 30% nas compras públicas, né? Niterói também é outro exemplo que eu podia citar. E a gente sabe que a União hoje só libera verba mediante, se a verba for utilizada, no caso para compra, em sistema de pregão eletrônico. O governo Rafael, o então candidato Rafael prometeu fazer isso em 2016, no entanto, só adota para as compras com receita federal, que é imposto, né? Primeiro, você se compromete com a adoção integral do pregão eletrônico se for eleito? Com certeza. A partir de 1º de janeiro, é pregão eletrônico para tudo. Para tudo. E aí, Aloysio, eu pego um dado de especialistas que me passaram, a média é de 30%, mas tem algumas aquisições que você chega a 80% a diferença do valor, quando você faz no pregão eletrônico regressivo. Por exemplo, na área de compra de remédios. Você, quando faz... e tem outro detalhe também que é importante. Eles me disseram o seguinte: Beethoven,
Hoje, a compra é feita por lote. Por lote. Então, você junta 10, 20, 30 itens diferentes e faz uma compra geral. Qual é o problema de você fazer aquisição por lote? É porque geralmente as empresas elas têm especialidade num único produto. Quando você faz aquisição por lote, a empresa ela tem que comprar de outros fornecedores. Então, quando ela compra de outro fornecedor, ela tem que pagar um imposto, ela coloca o lucro dela em cima e o preço dispara. Então, o que foi dito para mim, Beethoven? O melhor modelo, com vários exemplos que citaram, é o seguinte: você tem que comprar por item. Soro, vamos comprar só soro. Então, as empresas que fornecem soro, as produtoras de soro, elas têm um preço muito melhor, muito menor no mercado. Então, comprar por item. Aliás, tem uma resolução, uma portaria do Tribunal de Contas da União que ele já orienta essa modalidade de compra. Não compra o pacote todo não, compra por item que sai muito barato. E às vezes você chega a 80% de economia. Então o que Campos precisa fazer é reorganizar o seu sistema de compras, programar, seguir as orientações das melhores práticas, por exemplo, compra por item, não o pacotão todo, e fazer isso desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, desde o 1º de janeiro. Então a nossa resposta é sim, 100% ao pregão eletrônico. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, Arnaldo, aqui cada hora mas só para engatar uma pergunta, você citou nominalmente compra de remédio e depois citou de novo para exemplificar porque comprar por item. Por que você fez a citação dupla, a compra de remédio? Perdão, o áudio falou. Por que eu citei as compras de remédios? Por que você, na adoção do pregão eletrônico integral em Campos, você citou duplamente a referência à compra de remédio? Sim, eu entendi agora. Porque é o seguinte, o Aloysio, hoje a cidade gasta quase que 1 bi de saúde e falta insumos. Tem um número que eu recebi das equipes do Ferreira Machado informando o seguinte: olha, a cada 100 itens que a gente pede, a cada 100% de itens que a gente pede, a média de aquisições no ano de 2019 foi de 17%. Quer dizer, nós temos uma demanda muito grande e não conseguimos comprar a quantidade que a gente precisa para fornecer a nossa rede. Então está faltando insumos. Por quê? Com certeza estamos gastando mal. A gente está pagando caro. É feita licitação, sim, mas ela poderia ser feita muito melhor. Muito melhor. É isso que a gente vê quando analisa o diário oficial, os itens, os valores de itens que são comprados. Poderíamos estar comprando com valores menores se adotássemos essas orientações, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Beethoven, um outro ponto... Só pedir, desculpa, Arnaldo, perdão, só, Beethoven, desvira a imagem de novo, Beethoven, não foi... Olha... Deve ser alguma... Não, só desvira, por gentileza. Muito obrigado. Pois não, Arnaldo? Isso, Beethoven, outro ponto pacífico nessa série de painéis da Folha é a questão da parceria com as universidades públicas e privadas de Campos. Qual seria a sua proposta para essa parceria junto ao Polo Universitário Campista? Eu vou te dar, o Arnaldo, 2 exemplos. Você vai ao ENF, né? Eu tenho certeza que você já foi várias vezes. É um jornalista investigativo, enfim, que se interessa em conhecer por isso. Você produz tão bem as suas matérias. Mas eu também fui. Eu sou apaixonado pela UENF. Lá tenho muitos amigos que estudam lá e professores que estudam. E eles me convidam para me mostrar os desenvolvimentos. A quantidade de patentes, de novos produtos que a UENF gera é imensa. Na área de engenharia civil, por exemplo, existe uma centrífuga, para quem não sabe, é um grande equipamento que faz testes de materiais,
que só existe essa na América Latina, está aqui na UENF. E aí a gente tem um dos grandes, das grandes áreas da economia na nossa região, é a construção civil. E a gente vê muita pouca parceria entre a UENF e as empresas locais. A prefeitura tem que funcionar como uma ponte, unindo a universidade com a empresa. É obrigação da prefeitura fazer esse tipo de promoção. Vou lhe dar outro exemplo. O polo de inovação do IFE, do Instituto Federal Fluminense, você indo ali para São João da Barra, do lado direito, muito bem dirigido pelo professor Rogério Atten, pelo professor Henrique da Hora, pelo William, Cedric, enfim, conheço toda a equipe de lá. Eles têm parcerias com empresas israelenses, com empresas suecas, com empresas dos Estados Unidos, do planeta inteiro. Agora, sem apoio, eles fazem pesquisa e fazem o máximo que podem. Mas está faltando a mão da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município para convidar as empresas nacionais, empresas regionais, para a gente aumentar o número de parcerias e transformar em produtos. Para a gente fazer isso aqui em Campos, quer dizer, a pesquisa virar produto gerando emprego e renda. Então, deixa eu tirar a notificação aqui, porque eu acho que é isso que está. É que ele entra em tela de hibernação, aí ele acaba virando. Mas vamos lá. Então, é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município que tem que fazer essa ponte com as instituições que nós temos, que, na realidade, o professor e o pesquisador, ele está lá para fazer o trabalho dele, que é a pesquisa, é desenvolver o produto. Agora, vender o município, dizer o seguinte, olha, venham para Campos, instalem suas empresas aqui, porque nós temos pesquisa, nós temos instituições que podem apoiar a sua indústria. Isso é papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente precisa urgentemente fomentar mais, apoiar mais essas instituições. E aí eu fui até restrito em falar de UENF e IFE, mas nós temos o ISE, nós temos, hoje em Campos são 12 instituições universitárias. A gente tem que dar as mãos. E quem tem que fazer essa ponte, quem tem que fazer essa promoção, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia da Prefeitura. Beethoven, estava vendo algum problema, mas enfim, não tem o que fazer, vou te pedir de novo para isso. Aí, obrigado. Não, virou de novo. Não, tá aqui, tá certo agora, isso. Então, vamos lá. Outra alternativa citada nos painéis unânime é a retomada da vocação agropecuária do município. A gente tem que lembrar que o município tem sua colonização contínua a partir do século XVII, e dali até o final do século XX, até a última década do século XX, até as duas últimas décadas do século XX, a agropecuária foi o principal eixo econômico de Campos, né? Petróleo entra a partir dos anos 90 e participação especial a partir do ano 2000. E aí substitui a agropecuária como eixo econômico de Campos. E a verdade é que dali em diante, o que trouxe Campos até ali foi abandonado por todas as administrações, né? Pela própria cultura da cidade. E hoje a gente precisa de alternativa e está aí. A gente sempre teve e deixou de lado. E só para lembrar que, embora logicamente não seja só a monocultura da cana, como foi no passado, tem que diversificar, e nem só a agroindústria, mas só a agroindústria da cana, com 12 usinas apenas, tivemos mais de 20 ativas, vão gerar, nesse ano, 500 milhões de reais de divisas na economia local, né, o que é cerca de 1/3 do orçamento de Campos para o ano que vem. Como fazer para recuperar a agropecuária no município? Agropecuária, pesca, nós temos um litoral maravilhoso.
altamente produtivo na área de pesca. E aí, quando você vai conversar com os pescadores, e nós fizemos isso, inclusive, eu assinei, eu e a nossa vice, doutora Carla, assinamos uma carta de compromisso com as colônias de pesca do município, através do projeto Pescarte, da UENF, para apoio a essa área que é esquecida. Se a gente pega outros municípios, eu vou dar um exemplo agora de um município do interior do Espírito Santo, Conceição da Barra. A cidade gira muito a sua economia em cima da pesca, que é uma alimentação saudável, altamente nutritiva. Então, você conversa com as colônias de pesca, a maior reclamação deles é que do poder público municipal, da prefeitura, o apoio é quase zero ou nenhum, a começar pelo posto de saúde, os postos de saúde daquela região, que não tem basicamente nada, não tem insumo, não tem remédio, não tem, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam farmacêuticos, enfim, a estrutura mínima a Prefeitura de Campos não tem dado nesses últimos anos. Então, a nossa proposta direta, o nosso compromisso com eles, principalmente na área de saúde, o trabalhador doente não faz nada, né? Então eles disseram, Beethoven, a gente vai para alto mar, fica 4, 5, 7 dias, faz a pesca, mas quando o pescador volta, está com problema nas articulações, uma alta incidência de queimaduras, até de câncer de pele, a gente não tem tratamento de saúde. Então veja, Aloysio, que nós precisamos fazer o básico, a começar a apoiar a saúde do trabalhador. Então, eu te dei um exemplo específico de uma área que há muitos anos é abandonada aqui em Campos, que é a área da pesca, mas que faz parte aí do agronegócio e pode gerar muitos dividendos para o município. Em relação à plantação, o professor Almir, ex-reitor da UENF, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura. Quer dizer, nós temos um profissional excepcional na nossa cidade, engenheiro agrônomo muito experiente, e ele disse o seguinte, Beethoven, hoje o que Campos precisa, principalmente para o produtor rural, são duas coisas básicas. É o apoio técnico, que é muito pequeno. Então foi ele que nos sugeriu, que nos incentivou a colocar no nosso projeto de governo 2021-2024 o projeto Agrônomo de Família. Fazer uma parceria com a UENF, então ter agrônomos por região, em parceria com a prefeitura, com estrutura, com carro, com combustível, para se rodar as propriedades rurais, para prestar o apoio técnico. E aí a gente também tem que falar do Colégio Agrícola Antônio Sarlo. Então, o agrônomo, ele da UENF, né, de agronomia da UENF, ele cuidaria de uma área maior, de um número X de propriedades, de pequenas propriedades rurais, e os técnicos do Colégio Agrícola atuarão nessas pequenas propriedades, né, farão um trabalho mais localizado. Então, você prestando suporte e técnico que você ajuda muito a aumentar a produção. Agora, tem mais um ponto que é importante. Quando a gente conversa com o produtor rural, ele fala o seguinte, Beethoven, é muito complicado a gente chegar no banco para conseguir um empréstimo, uma linha de financiamento. Eles pedem muitos documentos. Então, eles pedem para a gente, Aloysio, apoio, suporte. A Procuradoria Geral do município, no nosso governo, nós vamos destacar procuradores, advogados, né, pessoal administrativo, numa grande central de atendimento ao produtor rural. O seu Zé, aí de Murundu, quer fazer uma plantação de uma cultura, vamos lá, vamos chamar o ENF, o projeto da Agrônomo de Família, vamos fazer um levantamento da sua propriedade, beleza. O levantamento técnico na área agrícola está feito, agora vamos recorrer à rede bancária para conseguir o financiamento, as linhas de financiamento também do governo federal, enfim, é suporte, apoio que as pessoas mais pedem, mais precisam. Lógico, e aí o recurso vem, você
financia as plantações, você financia o escoamento da produção. Por exemplo, hoje nós não temos um Ceasa em Campos. Eu acho que há 15 anos o nosso Ceasa aqui está fechado. É um absurdo. Todos os nossos produtos agrícolas, ainda de quem produz na nossa cidade, vai ou para o Rio ou para Vitória, né, para o Espírito Santo. Enfim, então nós também precisamos reabrir o Ceasa. É um conjunto de ações que a prefeitura toma logo no início do governo, tanto de apoio ao produtor rural, quanto de estrutura para a gente colocar Campos na trilha do que nunca deveria ter saído, que é a vocação agrícola, como muito bem você disse. Então, deixa eu pular aqui, Arnaldo, que estamos 8h09, mas estamos 8h15, e tem uma pergunta aqui do grupo, não sei se você fazer, para a gente fazer pelo menos para o bloco. Claro. Peço a licença, Arnaldo. A Silvana Venâncio, jornalista de Mogi Jesus, Tabapuana, mas muito ativa aqui no grupo de WhatsApp do programa, ela pergunta aqui, de maneira mais geral, qual é a sua alternativa para a crise financeira de Campos? Aí, por favor, você, além das que a gente já abordou aqui, precisa partir de qual área, economicamente falando, para a economia poder começar a gerar? E, se não se eleger, já pensou em fazer alianças com algum candidato que for ao segundo turno? Ou não se aliaria a nenhum candidato à prefeitura? São duas perguntas, né? Tá, vamos começar pela última. Silvana Venâncio, né? Silvana Venâncio. Silvana, muito bom dia, obrigado pela interação conosco. Primeiro, Silvana, que se fosse para ter feito algum tipo de aliança, a gente teria feito uma coligação no início, no começo da eleição. Acreditamos que temos um excelente projeto para Campos e por isso eu sou candidato, é óbvio. Nós, a gente teria feito aliança lá atrás. Segundo, acreditamos que temos muita chance e possibilidade da gente ir para o segundo turno, fazendo um debate de ideias, trazendo soluções para a população. Então é nisso que a gente acredita. Nós entramos, não foi para participar, não, só para participar desse processo democrático. Nós entramos, PSDB entrou, eu entrei, nosso grupo de vereadores entrou para ganhar a eleição. Então, dessa forma, não pensamos ainda numa possibilidade de não ir ao segundo turno em quem apoiar. Isso não está no nosso radar, é ganhar a eleição, é ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Agora, isso o tempo dirá, o resultado da urna no dia 15 de novembro, e cada coisa a seu tempo. Caso não estejamos no segundo turno, óbvio, eu como cidadão nunca votei nulo nem branco. Então, é óbvio que eu vou escolher um candidato que eu tenha afinidade programática, que tenha se comportado bem no primeiro turno. Isso eu posso te garantir a quem está nos assistindo. Agora, um apoio ostensivo, como vai ser, como não vai ser, isso a gente pensa depois do dia 15. Em linhas gerais, é isso. A primeira pergunta, Luiz, me refresca a memória, por favor. A primeira pergunta era na pauta do bloco, né? Qual a sua alternativa para a crise financeira de Campos? Acho que ela deve estar perguntando. Bastante sucinto. Aqui, por exemplo, eu tenho muitas amigas, muitas senhoras, que elas trabalham em casa de família aqui no centro de Campos. Elas moram no interior, moram em bairros afastados, e por conta desse problema gravíssimo que a gente tem no transporte, elas perderam emprego aqui no centro. Porque simplesmente, por exemplo, quem mora em Santa Maria de Campos, em Santo Eduardo, lá em cima, leva 3 horas para chegar no centro da cidade. Então elas foram demitidas, foi isso que aconteceu. A gente reorganizando o transporte, faremos isso logo no início, reorganizando o mapa do transporte, aí a gente não precisa de um único centavo, pegar o mapa e dizer o seguinte, olha, as linhas agora serão essas. Chamar as empresas de ônibus, chamar as vans, são em torno de 380 vans no município, e reordenar as linhas da cidade para fazer um transporte mais rápido, ponto a ponto, sem baldeação. Você sai do bairro e desce direto no centro. Enfim, é isso que nós faremos. Então a gente dá a oportunidade.
tem muita gente aqui na região central, eu moro na região central de Campos, que diz, olha, eu perdi a minha secretária doméstica, está difícil ter mão de obra, não tem quem contratar, porque eu tenho uma rotina e a pessoa acabava chegando 9, 10 horas da manhã, né? Então, resolver o problema do transporte também é ajudar a economia a voltar a se reaquecer, a recuperar a economia, Silvano. Então, são várias ações. Uma delas está em reorganizar o transporte. Muito bem. 14, a gente está no final do bloco. Eu vou deixar só para o próximo bloco uma pergunta aqui relativa no assunto do primeiro, feito pelo Antônio Carlos. A gente citou aqui na pergunta, mas não entramos nela especificamente. Pergunta a você, Beethoven, qual a proposta para o setor sucrocoleiro? Deixo a resposta para o próximo bloco. Ok. Muito bem, agora sim, 8h15, fechado o primeiro bloco com o candidato Beethoven do PSDB. Nós vamos ao intervalo no oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar.